Bom, pessoal, vamos continuar. Corrigindo aquele hora do desafio que eu dei para vocês, a número 1 fala o seguinte: na eletrosfera de um átomo de magnésio temos 12 elétrons. Então, ele fala para a gente que a quantidade de elétrons que tem naquele átomo é igual a 12. Então, N é igual a 12. Ele quer saber qual é a quantidade de carga elétrica, ou seja, ele quer saber o quê? Então, quantos coulombs vai ter, né? Qual é a quantidade de carga elétrica de sua eletrosfera em valor absoluto. Então, vamos lá. A fórmula é Q igual a N vezes E. Perfeito? Quais são as informações que o exercício dá para a gente? Ele informa que o N é igual a 12. E eu vou multiplicar pela carga elementar, que nós sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando o 12 vezes o 16, eu vou ter 19,2 vezes 10 a menos 19. Lembrando que eu não posso utilizar 19,2, porque ele não está em notação científica. Então, eu vou ter que andar uma casa para trás, certo? Se eu ando uma casa para a esquerda, eu aumento. Então, de menos 19, ele vai subir 1 para menos 18 coulombs. Tranquilo? Corrigido? Então, vamos para o número 2 aí. O número 2, ele dá as seguintes informações para a gente. Um corpo tem uma carga elétrica, então ele já informa para a gente o valor de Q, que é igual a menos 32 vezes 10 a menos 6. Ok? Coulombs. Ele quer saber quantos elétrons ele tem em excesso. Se ele está falando para a gente que esse corpo está com excesso de elétrons, eu concluo que ele está eletricamente, ou está eletrizado negativamente. Por isso que a carga elétrica vem negativa aqui, porque tem excesso de elétrons. Esse sinal negativo ele só serve para identificar para a gente. Se a carga elétrica é negativa, eu concluo, obviamente, que tem excesso de elétrons. Beleza? Então, vamos lá. Fórmula. Q é igual a N vezes E. O que o exercício me deu, que é 32 vezes 10 a menos 6. O N é o que eu quero descobrir. E aí, eu vou multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. Perfeito? Eu vou passar esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando, para lá dividindo. Então, eu tenho 32 vezes 10 a menos 6, que vai dividir 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai ser a quantidade de elétrons aí. Perfeito? Como resultado final, eu vou ter N vai dar 20 vezes 10 a 13ª. Lembrando que, como eu tenho potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu tenho menos 6, observa, eu vou focar aqui para vocês. Eu tenho menos 6 menos 19. Então, eu acho que eu falei errado aí, ó. Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Recapitulando, divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, menos 6 menos 19 vai ser igual a 13. Não está em notação científica. Então, eu vou andar com a vírgula para trás. Vai ficar 2 vezes 10. Como eu andei uma casa para a esquerda, eu aumento. Lembra? Eu ganho 1. Vai ficar 2 vezes 10 a 14ª potência. Beleza? Lembrando que o N ele não tem unidade de medida, ele não tem unidade no sistema internacional. O resultado ficaria só 2 vezes 10 a 14ª. Bom, gente, agora vamos entrar um pouquinho nos processos de eletrização. Eu coloquei aqui alguns itens importantes para a gente fazer uma introdução aí. Eu coloquei ambar, como palavra-chave. Eu coloquei os gregos e coloquei Tales de Mileto. Bom, vamos lá. Nosso objeto de estudo é eletricidade, E a gente sabe que, segundo relatos científicos,
O estudo da eletricidade, ele começou a originar através de observação que aparentemente foram feitas pelos gregos, tá? Acredita-se que possa ter outras civilizações antes dos gregos que tiveram contato inicialmente com a eletricidade. Porém, a gente tem que se embasar basicamente com o que a gente tem de relato, né? Aquilo que é real, aquilo que está em anotações, enfim. Por isso, a gente considera os gregos que foram os relatos mais antigos que se tem registro. Mas existem suposições que acreditem que outras civilizações possam ter tido contato com a eletricidade anteriormente, beleza? A primeira observação que teve relação com a eletricidade foi através de um material que a gente denomina âmbar. Âmbar ele é semelhante a um plástico. Na verdade, ele é uma resina, tá? Ele é uma resina fóssil. Então, o que acontece? Esse âmbar ele existe através do endurecimento de seivas, né? Seivas de plantas que hoje já não existem mais, ok? Que já foram extintas. Seivas de algumas árvores que já foram extintas. Tales de Mileto, tá? Que foi o primeiro filósofo que nós temos aí conhecimento. Ele foi o que chamou a atenção, né? Por ter esse contato com a eletricidade. O que ele fez, na verdade? Ele atritou o âmbar, né, que é esse material de resina, com lã, pelo de animal, enfim, o que se tinha na época, e ele observou que era possível atrair alguns objetos, entre aspas, leves, como penas, fios de algodão, papel picado, enfim. Então, aí a gente consegue observar que foi o primeiro relato de contato com os processos de eletrização que a história, né, que os registros nos mostram. Aí, a gente vai entrar nos 3 processos de eletrização que são importantes, ok? O primeiro deles, por atrito e por contato. Eu gosto de colocar os dois de uma vez, porque eles têm algumas particularidades e algumas semelhanças, porque ambos precisam estar com dois corpos juntos, né? O que difere de um para o outro é que no atrito eu preciso necessariamente ter fricção. E no caso do contato, não. O contato eu só preciso encostar. Mas ambos precisam ter contato físico. No atrito eu preciso friccionar e no contato eu apenas encosto, ok? No caso do processo de eletrização por contato, a primeira coisa que precisa anotar aí é que ambos estão neutros. Então, se eu tiver aí atrito entre a caneta vermelha e a minha caneta azul, eu preciso considerar que ambos os corpos vão estar neutros, ou seja, a mesma quantidade de elétrons é igual à mesma quantidade de prótons. Após esse momento, o que vai acontecer? Os corpos em questão, ou seja, aqueles que foram atritados, vão ficar eletrizados. E como eles vão ficar eletrizados? Sinais opostos. Isso é muito importante. Sinais opostos. Então, vou colocar aqui como importante, porque é o que a gente consegue fazer de diferença do processo de contato, tá? Então, ambos estão neutros inicialmente. Após o processo de atrito, eles vão ficar eletrizados, tanto o corpo A quanto o corpo B. E lembrando que um vai ceder elétrons para o outro, tá? Aquele que cede elétrons, ou seja, aquele que está doando, vai ficar eletrizado positivamente. E aquele que está recebendo vai ficar eletrizado negativamente. Então, imagina só, um corpo que tenha, sei lá, vou colocar aqui 4 elétrons, né, e 4 prótons, ok? E um outro que, digamos que seja a mesma coisa. Vocês vão observar que 90% dos exercícios eles vão trabalhar com corpos de mesma medida, tá? 2 esferas iguais, né?
Mas existem alguns exemplos que falam que as esferas, enfim, os corpos têm dimensões diferentes, massas diferentes. Aí, obviamente, quem tem mais massa vai se tornar mais eletrizado do que o outro, ok? Nesse caso aqui, a eletrização vai acontecer por igual, porque a gente está considerando que as duas esferas sejam de massas e proporções iguais. Mas se o exercício estiver falando de duas esferas ou dois corpos de massas diferentes, aquele que tiver maior dimensão, maior proporção, né, maior massa, tende, obviamente, a ficar eletrizado com maior carga, beleza? Então, digamos que, sem consultar a série triboelétrica, digamos que esse daqui vai ceder elétrons para o segundo. Vou chamar aqui de A e aqui de B. O que vai acontecer o processo após o atrito entre eles? Tem que haver atrito aqui, tá? Os prótons, a gente já viu que eles são partículas que não se movem, ou seja, eles não vão ser cedidos e não vão receber também. Esses elétrons aqui, como tinha 4, digamos que eu perca 2. Ele vai ficar com 2 e 2 vai ser cedido para cá. Ele já tinha 4, então ele ganhou mais 2 que veio. No final das contas, aqui eu tenho 4 prótons com 2 elétrons. E aqui eu passo a ter 4 prótons também, só que agora com 6 elétrons. Beleza? Esse corpo passa a estar eletrizado negativamente pelo fato da quantidade de elétrons ser maior. E esse corpo aqui passa a ser eletrizado positivamente pelo fato da quantidade de prótons ser maior. Tranquilo? Então vamos lá. Gente, o processo de eletrização por contato, eu tenho que ter necessariamente, no mínimo, um eletrizado. Pode ser que os dois estejam, sem problema nenhum, mas um dos dois tem que estar eletrizado. Então, eu posso considerar um corpo neutro e um corpo eletrizado. O que é importante a gente saber? Parte da carga irá ser transferida para o outro corpo, ok? Nesse processo, os indivíduos, né, os corpos que estão sendo atuados ali, ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Olha a diferença. Mesmo sinal, ok? Após termos contato entre dois corpos, sendo um eletrizado e o outro neutro, no final, um deles, obviamente, vai ceder elétrons para o outro e, no final das contas, eles terão cargas de mesmo sinal. Tranquilo? Vamos dar exemplo aí de uma esfera metálica, né, carregada. Então, ela está carregada positivamente. Uma esfera metálica positivamente. E ele fala que o valor da carga seja 6Q, tá? E ele é colocado em contato com uma esfera neutra, idêntica à primeira. Lembra que eu falei para vocês que normalmente elas sempre vão ter dimensões, massa, tamanho igual? Se a segunda esfera ela está neutra, eu concluo que a quantidade de carga elétrica lá é zero, beleza? Então eu tenho 0Q. Esse 0Q é porque não tem carga elétrica. A partir do momento que eu tenho contato entre as esferas, qual que vai ser a carga final de cada uma delas? Lembrando que elas vão ter que ter a mesma carga, né? E obviamente que vai ter que ser positivo, porque aqui está neutra, então não tem carga positiva nem negativa. Se a esfera inicial é positiva, a esfera que está eletrizada é positiva, no final das contas, obviamente que eu vou ter que ter duas esferas eletrizadas de mesmo sinal positivo. Como que eu faço isso? Média aritmética, porque elas vão se somar. Eu tenho 6 cargas na primeira esfera positivamente e eu vou somar com a segunda esfera que está com 0, está neutra. Divido por 2. 6 cargas mais 0, eu tenho 6 cargas. Dividido por 2, eu concluo que eu vou ter 3 cargas, né? Ou seja, cada esfera ficará eletrizada positivamente com carga igual a 6Q. Tranquilo?
Então é isso aí. Vamos para o próximo. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de eletrização por indução, tá? Uma coisa importante dele é que ele não precisa ter contato físico, tá ok? Igual ao processo anterior, um deles tem que estar eletrizado e o outro tem que estar neutro. Então eu coloquei aqui uma esfera qualquer, tá? E eu coloquei um pouquinho distante dessa esfera o que a gente chama de indutor, beleza? Esse indutor, ele tem cargas negativas, então ele é o corpo eletrizado. A esfera que está aqui, ela está neutra, porque ela tem quantidade de elétrons igual a quantidade de prótons. Eu não coloquei os mesmos valores, mas consideremos que ela esteja neutra, ok? O fato de ter quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Eu até brinco com os alunos que vai virar um mar vermelho aqui. Como assim? Moisés, é como se o indutor fosse Moisés, ele vai separar as cargas. As cargas de sinal oposto ao indutor, elas vão ficar próximas ao indutor. Por isso que aqui vai existir um processo de atração. Ok? E as cargas que forem opostas, ou melhor, que forem iguais ao indutor, elas vão ficar todas para o lado oposto, tá ok? Então, aqui eu tenho positivo com negativo, vai existir um processo de atração entre eles. Se, porventura, eu instalar aqui um fio, né, na terra, digamos que aqui seja a terra, esse fio chama fio terra, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer o aterramento dessas cargas. Aqui, quem está me sobrando no processo são os elétrons, né? Porque os prótons com os elétrons do indutor, eles formaram o parzinho aqui, estão muito bem, obrigado, e está sobrando esses elétrons. Então, esses elétrons vão ser aterrados, eles vão ser fixados no planeta Terra. Eles vão para a Terra, literalmente. E a partícula vai ficar de que maneira? Eletrizada positivamente, porque os elétrons todos foram direcionados para a Terra, e com contato físico, belezinha aqui, negativo, né, com o indutor, ok? Então, o fio terra serve justamente para isso. E se for o processo oposto? Vamos imaginar que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho agora um indutor que ele está carregado positivamente, certo? E uma esfera que está, obviamente, está neutra, né? Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como o meu indutor é positivo, as cargas de sinais opostos vão ficar próximas a ela e as cargas de sinais iguais vão ficar distantes dela. Eu vou ter novamente processo de atração aqui, certo? Se eu colocar um fio terra nesse processo, os prótons vão sair? Não. Lembra que eu falei para vocês que prótons não têm movimentação? O que vai acontecer? Os elétrons da Terra que vão migrar, ou seja, vão entrar para essa esfera, aumentando a quantidade de elétrons. No final das contas, como eu tenho mais elétrons do que prótons, eu vou ter uma esfera carregada negativamente junto de um indutor que a gente viu que está carregado positivamente. Ou seja, no final das contas, eu sempre vou ter processo de atração, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar aí, galera. Um grande abraço, até a próxima aula.